Deputado já na tribuna, deputado Domingos Sávio, por favor, pelo tempo de liderança do PSDB. Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, vivemos neste dia com perplexidade, né, que diante de fatos absolutamente claros, a reação do governo é praticamente um deboche, uma ofensa, uma agressão a todos os brasileiros. Nós ouvimos há poucos dias, está aqui nas minhas mãos a gravação. O líder do governo, aquele que tem subido aqui com frequência para defender esse governo, ele dizia há poucos dias, o vice-líder, deputado Silvio Costa, dizia que se equivocavam quem achava que o Lula estava com medo da justiça. Ele dizia que se equivocavam porque o Lula, se tivesse com medo da justiça, viraria ministro. Se ele tivesse com medo da investigação da Lava Jato, ele viraria ministro para escapar das investigações da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Não foi eu que disse isso aqui na tribuna, foi o deputado Silvio Costa. Está aqui, veja. Está vendo? Está vendo? Ele está dizendo aqui exatamente o seguinte: se o presidente Lula tivesse algum receio, ele viraria ministro, porque ele já até foi convidado. Se ele tivesse qualquer receio, ele viraria ministro. Pois bem, há uma outra situação profética. O próprio presidente Lula fez uma profecia, lá pelos idos de 1988, se não me falha a memória. O presidente Lula disse, quando ele ainda se identificava com a luta por transformações e fazia sua pregação de moralidade e merecia algum crédito, ele dizia assim, abre aspas, palavras do Lula: no Brasil, pobre quando rouba, vai preso, rico quando rouba, vira ministro, fecha aspas. Palavra do presidente Lula. O presidente Lula disse, no Brasil, pobre quando rouba, vai preso, rico quando rouba, vira ministro. O Brasil inteiro sabe que acaba de ser remetido para o juiz Sérgio Moro as investigações onde o ex-presidente Lula é acusado de crime. Ele é tratado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal como um criminoso, porque apresentam contra ele denúncia por crime. E ele iria ser fatalmente investigado pelo ministro Sérgio Moro, que tem sido um exemplo para o Brasil. Aliás, me surpreende, deputado Ivan, ter tentado amordaçar o ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro não se manifestou sobre os autos. O ministro Sérgio Moro, o juiz, né, poderia perfeitamente ser um ministro do Supremo, pela competência que tem. O juiz federal Sérgio Moro se manifestou sobre o sentimento de cidadania. O dia que um juiz não puder expressar o sentimento de cidadania e o respeito aos valores que movem uma cidadania numa sociedade democrática, aí nós não vivemos numa democracia. Ele não fez nenhuma menção aos autos ao declarar que entendia extremamente importante que o povo brasileiro tenha consciência de que a justiça tem que ser feita para todos. Mas eu quero, senhor presidente, além de manifestar aqui, né, a indignação dos brasileiros, que veio alguém que ele próprio disse que ao correr risco de ser julgado, foge da justiça, e a presidente Dilma vai lá, passando por cima do sentimento do povo brasileiro, o convidar e o colocar ministro. Um ministro, praticamente um primeiro-ministro, uma figura central deste governo da corrupção. Agora vai estar na hora de separar o joio do trigo. Sabe por quê? Eles insistem em nivelar por baixo, em querer dizer tudo igual, o Aécio, o fulano, o ciclano. Pois bem, senador Aécio deixou claro, e eu quero repetir aqui, dessa tribuna, o que sempre foi e continuará sendo a posição do PSDB. Tudo que há de acusação tem que ser investigado e a fundo, porque nós não vamos sair como Lula, atacando as instituições, o Ministério Público, a Polícia Federal, a imprensa. Não. Nós temos absoluta convicção
de que o senador Aécio é um homem honrado e queremos as investigações a fundo, até porque aquilo que foi colocado pelo senador Delcídio com relação ao senador Aécio Neves já foi investigado. Delcídio disse que ouviu falar de alguém que ouviu de um deputado que já morreu, que disse ter ouvido falar que Aécio se beneficiou. Pois bem, isso foi investigado a fundo. A tal lista de Furnas, que foi uma fabricação do PT, cujo autor foi condenado à prisão por produzir documentos falsos, já foi levantada pelo PT lá no Mensalão para criar essa cortina de fumaça e dizer que todo mundo é igual. Agora tentam ressuscitar a falsa lista de Furnas que já foi investigado. Investiguem de novo. Agora vem com menções envolvendo a mãe do senador Aécio Neves em algo que já foi investigado e foi provado que não houve absolutamente nenhuma ilegalidade, nem da senhora sua mãe, e muito menos qualquer relação com o senador Aécio Neves. E nada isso tem a ver com os fatos reais investigados pela Lava Jato. Absolutamente nada. Tentam nivelar por baixo. Tentam passar à opinião pública que todos são iguais. Infelizmente, alguns incautos, às vezes, acabam reproduzindo isso, até na internet, fazendo um jogo do PT. Mas o PT usa sua rede para tentar nivelar por baixo e dizer: é tudo igual. Não é. Agora vai separar o joio do trigo. O senador Aécio Neves já disse, e eu estou repetindo aqui, investiguem a fundo. Ele quer que investigue a fundo, porque ele não tem absolutamente nada a esconder. Isso já foi investigado, foi provado que é uma acusação falsa, sem fundamento, para tentar nivelar por baixo. Requentam isso agora, numa hora em que um cidadão acusado de crime com provas robustas, o homem do triplex, do sítio, das palestras bilionárias, do conluio com as empreiteiras, à vista de ser preso, pede refúgio no palácio, no covil da quadrilha. Senhor Lula, o senhor disse, rico vira ministro. O senhor acaba de... Presidente, para concluir, por favor. Senhor Lula, o senhor disse, pobre quando rouba vai preso, rico vira ministro. O senhor acaba de virar ministro num deboche ao país. O país não vai se curvar a isso. O senhor terá que ser julgado, sim, nós confiamos no Supremo. E esta quadrilha tem que ir para a cadeia. E a única resposta que o Brasil pode dar é o impeachment da presidente Dilma. E este impeachment, sim, salvará o Brasil desta quadrilha que se apossou do poder. Ok, nós temos...